no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler o verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16, e depois nós vamos ler também o capítulo de número 19 de Atos. Hoje não foi programado, acabou ficando sem a programação para os adolescentes, o pastor Dacimar também não pôde estar, então nós gostaríamos que todos permanecessem dentro da igreja, ninguém saísse para fora, ninguém ficasse conversando, se locomover se houver uma necessidade, né? Depois do culto, há tempo para conversar, para ir ao banheiro, para ir para a cantina. Vamos nos concentrar aqui, irmãos, porque o assunto não vamos falar aqui nada de assustador, de que você vai ficar abrindo a boca e dizer, nunca ouvi isso, mas tem que tornar algo vivo no seu coração, para você experimentar aquilo que Deus quer de fato cumprir na sua vida, tá bem? Vamos lá? João capítulo 14, o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora Atos, capítulo de número 19. Atos 19, o capítulo é o 19, o verso de número 1 e o verso de número 2. Dois textos, mas hoje nós vamos ficar apenas aqui numa parte mais introdutória. Os outros estudos nós estaremos parando, analisando com mais calma os versículos. Diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém. Olha, irmãos, nós que somos conhecidos, denominados como pentecostais, pois temos na nossa identidade uma fé fundamentada no dinamismo do Espírito, nós que cremos na atualização dos dons espirituais, nós que definimos a igreja como um movimento do Espírito. Quando nós falamos então acerca da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, ou seja, quando nós elaboramos um estudo, uma mensagem correspondente à doutrina do Espírito Santo, dá a entender que o que nós vamos falar, ou o que nós falamos,
é algo para a gente muito comum, muito rotineiro, e por que não dizer que parece que para a gente, como pentecostal que somos, que falar do Espírito Santo é também algo até muito fácil. Afinal de contas, a doutrina do Espírito Santo, ela está nos temas das escolas bíblicas dominicais, elas faz parte das matérias que nós estudamos nas escolas bíblicas de obreiros, de líderes. A doutrina do Espírito Santo é uma matéria obrigatória na grade curricular dos nossos cursos de teologia. Então, diante dessa leitura, nós parece que não temos muito mais o que falar acerca da doutrina do Espírito Santo. Mas, de alguns anos para cá, Deus tem levantado homens e mulheres para fazer uma reflexão muito séria acerca da doutrina do Espírito Santo. Homens e mulheres inspirados por Deus, que têm feito uma leitura da realidade que nós estamos vivendo, e tem advertido, tem admoestado, tem chamado a atenção da igreja, que nós temos sim uma teologia do Espírito Santo, uma teologia doutrinária, ortodoxa, escritural, ou seja, bíblica, bem organizada, bem fundamentada, bem explícita. Mas, enquanto nós temos uma teologia do Espírito, com todas essas características aqui mencionadas, correta, bíblica, bem clara, os homens de Deus que estão advertindo que, embora tenhamos essa teologia do Espírito, está faltando uma consciência viva do Espírito Santo no meio da igreja. Temos uma teologia, mas o pastor Clendene, ele faz uma afirmação dizendo que é uma tragédia que tenhamos uma teologia sem conhecer de fato aquele que a teologia fala. E ele continua dizendo que a teologia sem experiência é como a fé sem obras, está morta. E foi com este olhar que um escritor chegou a escrever um livro com o seguinte título: O Deus Esquecido, se referindo à pessoa do Espírito Santo, que tem sido negligenciada, que tem sido desprezada, que embora se fala tanto do nome do Espírito, embora elabora toda essa teologia acerca do Espírito Santo, mas quando se olha para a Bíblia e vê o que é que a Bíblia descreve acerca do Espírito Santo, quando olha para a igreja primitiva e vê as experiências reais que essa igreja tivera no Espírito, vai ver que existe uma distância enorme, um abismo que separa entre aquilo que a Bíblia fala acerca do Espírito Santo e aquilo que a igreja está vivendo hoje no Espírito. Há uma distância ou há uma discrepância entre aquilo que a igreja primitiva viveu no Espírito e aquilo que a igreja está vivendo na atualidade. E diante então dessa leitura, a conclusão é que o Espírito Santo, nessa relação entre igreja e Espírito Santo, fica evidente que
que há muito mais do Espírito para nós conhecermos. Há muito mais do Espírito para nós vivermos, para nós experimentarmos, para nós desfrutarmos. Então, por isso, se fazermos uma analogia, embora em contextos diferentes, com elementos diferentes, mas quando nós lemos aqui o texto de Atos, que fala que esses irmãos que Paulo encontrou em Éfeso, quando eles são indagados se eles já receberam o Espírito Santo, eles dizem que nem sequer ouviram que haja Espírito Santo. Quando nós olhamos então para essa ignorância espiritual, para esse desconhecimento acerca da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, ainda como já falamos, temos uma teologia bem elaborada, temos verdades bem fundamentadas, mas quando olhamos para a igreja de hoje, vemos pessoas sem uma verdadeira alegria na alma, sem desfrutar de uma paz real, de uma paz verdadeira. Quando nós olhamos para a igreja de hoje e vemos falta de pessoas verdadeiramente quebrantadas, pessoas que têm fome de Deus, quando nós olhamos a ineficácia da obra da evangelização, que não tem vida, não tem resultado, nós vamos chegar na convicção que está de fato faltando alguma coisa, tem algo errado. Por quê? Porque o Espírito Santo que Jesus falou, que viria no lugar dele, que nos guiaria em toda a verdade, que glorificaria o nome dele, que faria que a presença de Deus estaria em nós, aonde ele está, existe verdadeira paz. Aonde ele está, alegria é real. Aonde ele está, quebrantamento acontece. Aonde ele está, pessoas são dinamizadas, são energizadas a falar de Jesus Cristo, a testificar ao mundo que só Jesus Cristo é o Senhor. Então a conclusão é que tem alguma coisa faltando. Existe alguma coisa que está errada, porque a igreja, ela vive hoje sob a dimensão, ou melhor, sobre a dispensação do Espírito. A igreja é um corpo que tem vida pelo Espírito. A igreja é um corpo que se movimenta pelo Espírito. A igreja é um organismo vivo que atua pelo Espírito. Ou seja, ela é o templo do Espírito. Ela é controlada pelo Espírito. Tudo que ela faz é pelo Espírito. Ela tem a revelação de Deus pelo Espírito. Ela desfruta de intimidade com o Pai pelo Espírito. Então, se a igreja não está vivendo essa realidade, a ponto desses homens que Deus tem levantado a dizer que está faltando, não uma teologia escrita, ortodoxa, bem elaborada, mas faltando a verdadeira experiência de quem é o Espírito Santo, eles chegam a dizer que 85% dos crentes hoje, pasme, não tem desejo pelas coisas espirituais. E se não desejamos, também não fazemos, porque a ação no reino de Deus é fruto primeiro daquilo que nasce aqui dentro. Não adianta a gente criar mecanismo, não adianta a gente criar estratégias, não adianta a gente elaborar metas, não adianta a gente colocar números nos nossos relatórios, não adianta a gente querer apontar estatísticas, metodologia. Deus não usa métodos, Deus usa homens. O que a igreja precisa é voltar a viver a verdadeira experiência na pessoa do Espírito Santo.
Pois bem, dito isso, feito essa leitura, ainda que de maneira muito rápida aqui dita por mim, nós encontramos aonde está o problema. Está faltando o verdadeiro relacionamento para desfrutarmos de uma viva experiência, de uma verdadeira e genuína comunhão. Portanto, nós temos algumas terça-feiras para caminharmos por esse estudo. Mas qual é o ponto de partida para a solução deste problema? Por onde nós devemos iniciar? Como já falamos aqui, o problema não é uma teologia bem elaborada, bem escrita. Então meu propósito aqui também não é trazer muitos conhecimentos teológicos. Algumas verdades não temos como sair delas, porque são premissas básicas. Mas o meu propósito aqui não é que você vai anotar um monte de conhecimento para você sair daqui doutor em Espírito Santo, até porque também não tenho todo esse conhecimento. Mas o propósito desse seminário é desafiar eu e você a vivermos essa vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, por onde nós devemos iniciar? Qual é o ponto de partida para a solução deste problema? O ponto de partida, irmãos, é nós analisarmos quem é o Espírito Santo. E quando nós começamos a analisar quem é o Espírito Santo, nós vamos primeiramente parar para analisar o Espírito Santo como uma pessoa. Mas, em primeiro lugar, eu preciso não apenas crer, mas eu preciso de fato relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa. Eu acredito, talvez alguns novos convertidos, alguns adolescentes, mas talvez, com pequeníssimas exceções, todos nós que aqui estamos, cremos na personalidade do Espírito. Nós acreditamos que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então o fato aqui não é simplesmente crer que Ele é uma pessoa, mas se nós cremos que Ele é a terceira pessoa da Trindade, a pergunta é: por que nós caminhamos nesta vida como se estivéssemos tão longe de Deus? Porque nós caminhamos, vivemos o nosso dia vazio de Deus. Porque às vezes hoje, até para vir para a igreja, é uma dificuldade para muita gente. Porque nós passamos semana, e por que não dizer meses, sem ter um desejo de orar e falar com Deus. Então, o problema aqui não está em crer que Ele é a terceira pessoa da Trindade. A questão é que, porque eu não estou me relacionando Ele como pessoa? Se Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus. Se eu creio, eu devo então me relacionar com Ele, eu devo desfrutar da presença dEle. Outro sim, quando falamos do Espírito Santo como pessoa, eu também creio que você sabe, mesmo que não saiba definir com estas palavras, mas você sabe e crê que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, porque Ele tem intelecto, Ele pensa, Ele tem uma mente. O Espírito Santo é uma pessoa, porque Ele tem emoções, Ele sente alegria, Ele também se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa, porque Ele tem vontade, Ele age, Ele toma atitudes pela vontade divina. E isso caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa. Todavia, o que está faltando é exatamente relacionar Ele como essa pessoa. Se o Espírito Santo
é uma pessoa que tem intelecto, que tem emoções, que tem vontade. Primeiramente, irmãos, nós como pessoa, Ele é Deus. Existem pessoas que têm dificuldade de entender que eu também devo adorar o Espírito. Adorar o Espírito é adorar o próprio Deus. Às vezes, nós estamos entendendo o Espírito como uma matéria, como ser não pessoal. Nós confundimos o Espírito Santo com seus símbolos. O Espírito Santo, ele é tido na Bíblia, muitas vezes com símbolos, elementos humanos, elementos materiais, para nós compreender. Não dá para entender Deus na sua infinitude, na sua linguagem transcendental, na sua linguagem espiritual. E por isso que a Bíblia, para facilitar a comunicação, traz os símbolos do Espírito para nós compreender a sua obra. Então a Bíblia denomina muitas vezes o Espírito como fogo, o Espírito como água, o Espírito como vento, o Espírito às vezes é como elemento vivo, vai como um animal, como uma pomba. Mas o Espírito não é uma matéria, o Espírito não é uma coisa, o Espírito não é o fogo, o Espírito não é o vento. O Espírito é uma pessoa que tem vontade, que tem inteligência, que tem emoções. Então muitas vezes parece que eu quero o Espírito Santo como essa coisa, parece que eu chego na igreja e quero Ele como uma porção, como algo que eu aproprio. Não, meu irmão, você tem que relacionar com o Espírito como uma pessoa. Você tem que amá-lo, você tem que ter comunhão com Ele, você tem que falar com Ele, você tem que desejar Ele, você tem que buscar a presença dEle, você tem que parar para ouvir Ele. É com esse caráter de personalidade que de fato você vai viver aquilo que o Espírito Santo é. A gente fica assim, esperando alguma coisa materializada acontecer na nossa vida, para a gente entender que o Espírito Santo está ali. Parece que eu tenho que sentir uma coisa me queimando, eu tenho que sentir um arrepio, tem que algum elemento que materializa, que vai também assim materializar a minha fé. Não, irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está presente aqui conosco. Você não viu nenhuma bola de fogo, mas Ele está aqui. Você não sentiu nenhum vento soprando aí no seu ouvido, mas Ele está presente. Fala com Ele, ama Ele, deseja por Ele, busca comunhão com Ele, relaciona com Ele, procura viver nele. Ele é uma pessoa, Ele precisa ser amado, desejado, anelado. Para quem acredita de fato que o Espírito Santo é uma pessoa, é fé. Então não é doidura você sentar e começar a falar com Ele, você chegar na igreja e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir o seu Espírito. Chego com as minhas feridas, chego com as minhas canseiras. Você não precisa de um teatro, você não precisa de mecanismo para mexer em você. Não, meu irmão, o Espírito Santo é real, Ele é uma pessoa, Ele está aqui nesta noite. Se você deseja viver na plenitude do Espírito, passe a ter um relacionamento pessoal com Ele. Você não fala com fogo, você não fala com água, você não fala com vento, você fala com pessoa. Fogo também não fala, vento também não fala, mas o Espírito Santo, Ele fala. Que permita que a vontade dEle seja realizada na tua vida, porque Ele é uma pessoa real. O Espírito Santo. Às vezes nós queremos apropriar daquilo que Ele pode fazer, como se fosse esse objeto material, como se fosse um equipamento que eu vou manuseá-lo, que eu vou operá-lo, vou cumprir algumas funções e ele vai realizar aquilo que eu espero. Não, irmão, o Espírito Santo é uma pessoa.
E como pessoa, ele tem uma mente. Para mim fazer aquilo que o Espírito Santo faz, eu preciso saber qual é a mente dele. Eu sempre costumo usar esse exemplo, que não é meu, de criação. Mas, por exemplo, se eu sentar nesse teclado e pedir para que alguém toque um hino aí, pastor, não sai nada. Por quê? Porque eu não conheço a música, eu não sei. Mas, se o André sentar ali, ele não vai precisar nem olhar para as teclas, ele vai desenvolver com habilidade, o nome do Senhor será glorificado pelo dom que Deus deu a ele, porque a música, esse dom, não está apenas nas mãos, e nem só no conhecimento da letra, está aqui na mente. Se você pega um atleta, suponhamos um atleta de basquete, ele pega aquela bola, não é só uma questão de habilidade física lançar a bola, esse lançamento é uma questão de mentalidade, está aqui na mente dele. Se ele caminha um passo, está aqui na mente dele a quantidade de força mais que ele vai dar. Assim também, quando eu entendo o Espírito Santo como uma pessoa e relaciono com ele, eu passo a ter a mente dele. Na minha mente humana eu sou limitado, eu não posso agir, porque na minha mente humana eu sou incapaz, eu estou na minha carne. Os discípulos, chegou um momento que foram questionar Jesus, porque eles fizeram certinho o que Jesus mandou, expulsaram o demônio do menino que o pai apresentou. Eles disseram, não, por que não funcionou? Por que não deu certo? Fizemos exatamente como o Senhor mandou, mas eles agiram na mentalidade da carne. Aí o nome de Jesus não é mágica, mas com a mente do Espírito, você pensa como o Espírito, não há barreira, você age no sobrenatural. Para viver essa vida no Espírito, é necessário relacionar ele como uma pessoa. Aprenda isso e vive isso na tua alma. O Espírito Santo é uma pessoa. Oh, meus irmãos, eu estou falando rápido e correndo por causa do tempo. Espero que você consiga estar, que você esteja me entendendo. Mas a segunda verdade, que acerca da pessoa do Espírito, que nós precisamos entender, não apenas com o intelecto, mas viver isso na nossa alma, para que a gente possa viver esta verdade que Jesus falou que nós viveríamos no Espírito. Primeiramente, ou melhor, em segundo lugar, você e eu temos que entender no nosso coração que a pessoa do Espírito, como pessoa, o Espírito também é inseparável da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Olha bem, nós sabemos, e não quero me aprofundar nisso, porque não é o nosso assunto de hoje, mas o Espírito Santo, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós chamamos como a Trindade Divina, são três pessoas, porque tem as suas personalidades, tem os seus propósitos específicos, mas eles são um só Deus, um Deus que manifesta ou se opera em três formas distintas. Todavia, nós não podemos entender que por causa dessa personalidade do Espírito, como Pai, como Filho e como o próprio Espírito, é que essa trindade, melhor dizendo, como se eles operassem de forma isolada. Não, o que existe, essas ações específicas, esses propósitos específicos. Por exemplo, não é o Espírito Santo que foi para a cruz. Quem encarnou, quem veio a este mundo, desceu nessa terra, caminhou entre nós e morreu na cruz, foi o Filho. Mas quando o Filho está morrendo, o Pai também está ali presente, o Espírito está presente, porque não existe divergência na Trindade. A Trindade é o maior protótipo de comunhão, de harmonia, porque aquilo que o Pai fala é aquilo que o Filho também fala, aquilo que o Filho fala é aquilo que o Espírito também fala. Não existe nenhuma divergência, nenhuma contrariedade entre eles, e por isso nós temos que entender que também não se separa a pessoa do Espírito do Pai. Por quê? Porque hoje um dos motivos da fragilidade da igreja, dessa falta de vida que a igreja está vivendo, é exatamente por não entender
que ao buscar o Espírito, eu preciso também buscar o Pai. Por isso que nós também sempre falamos que nós não podemos olhar para o Pentecoste e achar que a grande evidência do Pentecoste foi o vento, foi o fogo, foi as línguas, e aí reduzimos o Pentecoste nesses sinais. Não, a maior dádiva do Pentecoste é que o próprio Deus, Ele se doa a si mesmo, porque doar o Espírito é o próprio Pai se doando. O Espírito vindo à igreja é o próprio Deus vindo sobre ela. O Deus está descendo não apenas sobre eles no Espírito, o Senhor está vindo morar com eles na pessoa do seu Espírito. Então muitas vezes nós chegamos na igreja e começamos a querer buscar o Espírito, mas não buscamos o Pai. Nós queremos ter uma sensação, nós queremos línguas, nós queremos fogo, nós queremos uma experiência de arrepio. Eu quero fazer um aviãozinho, eu quero pular, mas irmão, o Espírito não separa do Pai. Buscar o Espírito é querer ter comunhão com o Pai, é ter intimidade com o Pai. O Espírito não vai vir na vida de ninguém que não quer dobrar o seu joelho para falar com o Pai, que tem anelo pela presença do Pai. Eu sou cheio do Espírito quando eu estou também almejando pela presença do Pai. Eu desejo por Ele, eu quero Ele, quero estar na casa dEle. Não se separa a pessoa do Espírito da pessoa do Pai, e também não se separa a pessoa do Espírito da pessoa de Jesus. A pessoa do Espírito também é inseparável da pessoa de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, ele tem o caráter de Jesus. O Espírito Santo, ele tem um ministério de holofote. Ele não aponta para si, ele aponta para Jesus. Ele veio glorificar Jesus, ele veio imprimir o caráter de Cristo na minha vida. Ele fala a língua de Jesus. Ele, por isso que ser cheio do Espírito é ser cheio de Cristo. Aí é uma verdade que muitos ainda não parou para entender. Se contenta com meia dúzia de línguas estranhas, se contenta com um domingo de cruzada, de congresso, se contenta com uma experiência isolada, que sentiu alguma coisa de Deus, mas não está preocupado em viver o caráter de Jesus, em falar a língua de Jesus. E parece, aí está querendo separar o Espírito do Filho. Não se separa. Para você relacionar Ele como essa pessoa maravilhosa, entenda, Ele, Jesus, é inseparável. Ser cheio do Espírito não é apenas dar pulinho para cima, falar línguas estranhas. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus Cristo, é viver o caráter dEle, é viver a vida dEle. A hora já foi, meu Deus. Vamos correr aqui então. A terceira verdade que nós precisamos, que cremos nela na nossa mente, mas precisamos viver isso no coração. Ele é uma pessoa, devemos relacionar como pessoa. Como pessoa, ele é também ligado à pessoa do Pai, é inseparável da pessoa do Filho. E como pessoa, nós também temos que acreditar que ele é uma pessoa imutável, não muda. E nesse caráter da imutabilidade do Espírito é muito amplo, mas dentro daquilo que nós estamos propondo nesse seminário, quero fazer algumas afirmações. A primeira é que quando eu creio que o Espírito Santo como uma pessoa, e ela é imutável, eu tenho que acreditar que o mesmo Espírito que foi dado a Jesus é o mesmo Espírito que foi dado à igreja. Lá quando Jesus está sendo batizado por João, e de repente
o céu se abre e uma voz ecoa, e João ouve aquela voz dizendo: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E João vê aquela sobre Jesus, aquele como uma pomba sobre Cristo. É o mesmo Espírito que desce na igreja no cenáculo, quando a igreja está reunida e o Espírito Santo vem. Ele veio para dar o selo da propriedade, dizendo: este é o meu, este é o meu, o selo da autenticidade, o meu filho, o selo da aprovação, em que tenho prazer. Esse mesmo Espírito, irmão, que veio sobre Jesus, nós temos que acreditar que é o mesmo Espírito que foi dado à igreja. Você tem que crer nesta verdade, você tem que viver esse privilégio. Jesus recebeu esse Espírito e ele não é outro. Esse Espírito também é para a minha vida, é para a tua vida. Quantos aqui é a igreja de Jesus? Você é a igreja de Jesus? Então o Espírito Santo que veio sobre Jesus, ele veio também sobre a tua vida. Em crer na mutabilidade da pessoa do Espírito é também acreditar que aquilo que o Espírito Santo foi e é para a igreja, ou seja, tudo que ele foi para Jesus, ele também é para a igreja. Jesus, ele vem como um homem, embora que ele não deixa de ser Deus, mas ele é o homem perfeito. O pecado que ele vence como homem, as tentações que ele vence como homem, o sofrimento que ele experimenta e não perde a sua identidade, não deixa isso tirar dele a sua essência e nem desviar o seu foco. Ele vence isso como homem. Mas como Jesus, ele triunfa, como Jesus suporta tudo isso, como ele permanece fiel até a morte, como ele realiza os milagres que ele realizou, tudo do poder do Espírito Santo. E crer na imutabilidade da pessoa do Espírito é acreditar que aquilo que ele foi para Jesus, ele também é para a igreja. Você pode vencer o pecado, você pode passar pelas mais duras provas, você pode cumprir o projeto do Pai na sua vida, você pode realizar a missão de Deus na sua vida. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo foi para Jesus, ele é também para a igreja. Não é outro Espírito, é o mesmo que opera de igual modo. Se nós acreditarmos nessa verdade, não apenas de uma forma mental, intelectual, nós podemos viver aquilo que de fato o Espírito Santo veio fazer na nossa vida. Pois bem, a terceira afirmação é que o Espírito Santo é para a igreja tudo aquilo que o Filho foi para os discípulos. Aquilo que Jesus foi para os discípulos, aquilo que Jesus operou na vida dos discípulos, ele inspirou, ele amou, ele encorajou, ele fortaleceu, ele guardou, ele sustentou, ele intercedeu por eles, para que eles não se perdessem, para que eles cumprissem a vontade do Pai. Tudo isso Jesus fez na vida dos discípulos. Acreditar na imutabilidade do Espírito, nessa pessoa maravilhosa que ele é acreditar que quando Jesus rogou ao Pai para que viesse outro, e outro de igual modo, da mesma espécie, da mesma qualidade, que porque não deixaria órfãos, é acreditar que aquilo que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo também é para nós. A gente gostaria de ter a experiência de andar com Jesus, é claro.
A gente gostaria de participar dos milagres de Jesus, pegar o cesto de pão e sair distribuindo, e saber que aqueles pães saíram de 5 pães e 2 peixinhos, e alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. É claro que nós gostaríamos de ter a experiência de estar no barco, e de repente aquela tempestade, e ver Jesus levantando e dizendo: aquieta-te mar, acalma-te vento, e havendo bonança. É claro que eu e você gostaríamos, mas nós não vivemos naquela época, nós não tivemos os dias que Jesus viveu nessa terra. Mas acreditar na imutabilidade da pessoa do Espírito é acreditar que aquilo que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo é para nós. Você pode viver experiências maravilhosas, porque o Espírito Santo veio para ser aquilo que Jesus foi para os discípulos também. Você pode viver essas experiências, porque essa é a verdade do Espírito Santo para nós. Por último, acreditar na imutabilidade do Espírito, como essa pessoa que devemos relacionar com Ele, desse caráter pessoal, é também acreditar que o Espírito em sua vinda trouxe mais ganhos aos seus do que perda pela partida de Jesus. Eles estão sentindo a partida de Jesus. Jesus está dizendo para eles que vai voltar ao Pai, mas Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Jesus disse assim: olha, o Espírito da verdade é o melhor, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo: vocês não vão perder com a minha partida, porque vai vir o outro Consolador. E quando Ele vir, vocês vão ganhar mais com a vinda dEle do que perder com a minha partida. Porque eu estava caminhando com vocês, mas Ele virá e estará em vocês. Vocês vão poder fazer maiores obras do que eu mesmo realizei, porque Ele estará operando em vocês. Eu apenas fiquei 3 anos e meio com vocês, mas Ele ficará convosco para sempre. Isso aqui não é, irmão, jargão de pregador para levar o povo ao sensacionalismo. Isso aqui não é invenção de igreja pentecostal. Isso aqui é a revelação da palavra. É Jesus que nos garantiu essa verdade. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele está conosco, Ele quer que nós vivamos essas verdades reais e profundas. E para quem que é? É para quem está aqui no púlpito? É, mas é para você também que está aí, é para você que está aí na porta, é para você que está na galeria, é para todos nós. O Espírito Santo, Ele quer que nós vivamos essas verdades reais e profundas. Ficamos em pé no nome de Jesus. Escute, irmão, segura aí, não sai não. Segura alguns minutos, fica aí no seu lugar, por favor. Deixa eu lhe dizer como você pode experimentar essas verdades. É óbvio que ainda nós temos muito para caminhar nesse seminário. Há muitas verdades a ser trabalhadas aqui no nosso coração. Mas de antemão, como esse ponto de partida, esse pontapé inicial que nós demos nessa noite, eu digo a você: o primeiro passo é você confessar o seu pecado de não adorar o Espírito Santo como ele deve ser adorado, de não amá-lo como ele deve ser amado, de não desejá-lo como você deveria desejá-lo, como essa pessoa maravilhosa, como essa pessoa inseparável do Pai, inseparável do Espírito, como essa pessoa que veio para estar em você, para ser aquilo que Jesus foi para os discípulos, para ser aquilo que Ele foi para o próprio Cristo, para ser aquilo que Ele foi para a sua igreja lá no dia de Pentecoste e quer ser também nos nossos dias. Você precisa confessar isso. Um segundo passo, para você experimentar essas verdades, você não deve aceitar nenhuma vida diferente daquela que
que Deus quer que nós vivamos na pessoa do seu Espírito. Se você está conformado com uma vida religiosa, uma vida que experimenta Deus lá de vez em quando, experiências isoladas, às vezes é ter mais emocionalismo do que real experiência. Se você está acostumado com uma vidinha que você pega a sua Bíblia só para vir para a igreja, você não tem prazer de ouvi-lo. Se você está acostumado com uma vida de crente que não tem oração, e quando ora é apenas meia dúzia de palavras repetitivas, que só sabe pedir, você nunca vai viver essas experiências do Espírito. Mas se você quer dizer: Senhor, eu não quero viver esse tipo de vida, eu não aceito, Senhor, viver essa vida medíocre. Se o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, derramou seu sangue por mim, e rogou ao Pai para que me desse o seu Espírito, e tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz, o Senhor, eu posso viver essas verdades. Então é isso que eu quero viver. Eu quero viver isso no teu Espírito, confessando o seu pecado e saindo desse conformismo. Pode acreditar, ainda que não é uma coisa assim mágica, não é algo que acontece com uma oração,